Olá, Medicoff, aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho? Não, o café não tá, pode tomar, não tem veneno, tá bom? Não, tenha calma. Não, para de... Não, cara, calma. Tu acha que todo mundo quer fazer mal a você? Pô, que delírio de autorreferência. Calma, estamos falando de síndrome psicótica. Olha só, pois é, vamos revisar aqui a síndrome psicótica, Medicoff. Como identificar uma questão em que o paciente está em síndrome psicótica, Medicoff? Olha só, para ser uma síndrome psicótica de prova de residência médica, você vai ter que identificar ali como sintomas nucleares, né? O sintoma nuclear ali do caso, que o paciente está com algum delírio, tá bom? Alguma crença fixa, tá bom? Alguma crença fixa, né? Uma coisa que ele dá como verdade, que ele não aceita mudar, tá bom? E aí, geralmente nas questões são delírios que são mais de autorreferência ou persecutórios de perseguição. E ou o paciente pode estar com a alucinação, uma alteração da sensopercepção, né? Ou seja, ele tem a percepção de um estímulo que não existe real, né? E aí geralmente são alucinações mais auditivas, ou ele pode estar com o discurso desorganizado, tá bom? Não está falando coisa com coisa, tá bom? As palavras não têm nexo entre si, ou ele pode estar com um comportamento motor grosseiramente alterado, tá bom? Ou muito agitado, agitação psicomotora, né? Ou está catatônico, muito parado. Pois é, isso são os elementos de uma síndrome psicótica. Mas para a prova, principalmente, para a questão de prova, o paciente vai ter pelo menos ou delírio, ou alucinação, ou discurso desorganizado, tá bom? Para você ver que ali é o sintoma nuclear de uma síndrome psicótica, Medicoff. Beleza? Então tá aí. Bem, claro que essa síndrome psicótica pode acontecer tanto nos transtornos psicóticos, quanto em outros transtornos psiquiátricos, né? A pessoa pode ter depressão com sintomas psicóticos, mania do transtorno bipolar com sintomas psicóticos, claro que pode. Mas aqui é para a gente lembrar principalmente dos transtornos psicóticos, Medicoff, tá bom? E aí, claro, o protótipo dos transtornos psicóticos, qual vai ser? A esquizofrenia, tá bom? A esquizofrenia é a grande doença, o protótipo dos transtornos psicóticos. E aí, claro, numa esquizofrenia, o paciente vai ter tanto esses sintomas positivos, né? Delírio, alucinação, discurso desorganizado, pensamento, comportamento alterado, tá bom? Como ele também vai ter sintomas negativos, né? Que são os que começam com a letra A. O paciente vai ter a avolição, a alogia, a sociabilidade, autocuidado diminuído, tá bom? Afeto embotado, né? Então tem tantos sintomas positivos quanto sintomas negativos. Mas para fechar o diagnóstico de esquizofrenia, Medicoff, atenção agora, o paciente tem que ter pelo menos 2 desses sintomas, tá bom? E que um desses sintomas tem que ser os sintomas positivos nucleares, pelo menos um tem que ser delírio, alucinação ou discurso desorganizado, tá bom? Pelo menos um desses 2, ok? Tem que ser um desses 3, e por um período mínimo de 6 meses, tá bom? O paciente tem que ter pelo menos 6 meses de sintomas. E nesses 6 meses, pelo menos um mês tem que ser, né, de sintomas de fase ativa. Pelo menos um desses 6 meses tem que estar ali o delírio, ou a alucinação, ou o discurso desorganizado, ou mais de um desses, tá bom? Então é confuso, mas a ideia é essa, tá? Para ser esquizofrenia e, claro, ter um impacto importante na funcionalidade. Se esses sintomas de um paciente psicótico durar só até um mês, de 1 a 30 dias, e depois de 30 dias desaparece, o paciente não tem mais nada, volta ao seu funcionamento normal, a gente chama isso de transtorno psicótico breve, tá bom? E se esses sintomas duram de 1 até 6 meses, sem a exigência de prejudicar o funcionamento do paciente, não passa de 6 meses, a gente chama isso de esquizofreniforme. Olha, é confuso, mas a ideia é essa, tá bom? Então, de novo, até um mês desses sintomas, tá bom? Transtorno psicótico breve, tá bom? De 1 a 6 meses, esquizofreniforme. E mais de 6 meses, esquizofrenia. Esse é o pulo do gato aí para você diferenciar. E pelo menos um desses sintomas tem que ser o quê? Delírio, alucinação ou discurso desorganizado, tá bom? Tem quadros do paciente ter um mínimo de um mês, mas só delírio. Não tem alucinação e não tem discurso organizado. É só delírio. Quando é só delírio, por um mínimo um mês, e não prejudica muito o funcionamento, a gente chama de transtorno delirante. Delirante. E vai ter um outro transtorno psicótico, que é o paciente que tem a síndrome psicótica junto ao mesmo tempo de um episódio de humor. Ou seja, tem a síndrome psicótica junto com uma depressão ou uma mania lá do transtorno bipolar.
e períodos só com a síndrome psicótica. A gente já chama isso de transtorno esquizoafetivo. Pois é por aí. Bem, mas como é que a gente cuida? Né? Tá com síndrome psicótica? Antipsicóticos, tá bom? Atenção para esses medicamentos. O que é que esses medicamentos fazem, Medicoff? Eles dão uma freada na ação da dopamina. Os antipsicóticos, eles são antagonistas do receptor D2 da dopamina, tá bom? De maneira geral. Aí tem dois grupos, os típicos e os atípicos. Guarda aí que os típicos, tá bom? São os de primeira geração, tá bom? São os que terminam em ridol e em zina. Então, haloperidol, droperidol, clorpromazina, tá bom? Levomepromazina, tá bom? Então, são os que terminam em ridol e em zina. Tá bom, Medicoff? Então, guarda assim, os ridolzina ou zinaridol, zinaridol. Esses são de primeira geração. Eles são os, P de primeira geração, T de típicos. Então, eles causam pitis motores. O que é pitis motores? Mais sintomas extrapiramidais, tá bom? Distonia aguda, discinesia tardia, parkinsonismo e acatisia, tá bom? A distonia aguda é aquela contração sustentada que pode ser dolorida, tá bom? E essa distonia aguda, tá bom? O parkinsonismo é Parkinson, né? Tremor de repouso, né? Nesse caso aqui medicamentoso bilateral, bradicinesia, rigidez, e a acatisia é aquela pessoa que não para quieta, tá bom? Tá uma inquietação motora, tá sempre se movimentando, tá bom? Não para quieta. Essa distonia aguda, esse parkinsonismo e essa acatisia são transtornos motores, né, de efeito colateral e sintomas extrapiramidais do uso de antipsicóticos. Tá bom, Medicoff? E eles são de início mais recente. Com pouco tempo do uso do antipsicótico, o paciente já pode apresentar. A discinesia tardia, o próprio nome já diz, é tardia. Ela demora mais para aparecer. Ela requer um uso mais longo de antipsicótico, tá bom? A discinesia tardia. E é mais de movimentos orofaciais, como protusão da língua, movimentos mastigatórios, tá bom? São mais orofaciais, mas requer um uso crônico de antipsicótico, tá bom? Esses são sintomas extrapiramidais, os de primeira geração provocam mais esses sintomas. Os antipsicóticos atípicos de segunda geração, eles já provocam menos esses sintomas extrapiramidais. Eles são tão bons antipsicóticos quanto os de primeira, só que mais seguros quanto aos sintomas extrapiramidais. Quem são eles? São os que terminam em dona, em pina, tá bom? E em piprazol, tá bom? Em dona, a risperidona. Em pina, olanzapina, clozapina, quetiapina. E em prazol, né? A gente tem o aripiprazol, por exemplo. Então, esses são tudo antipsicóticos de segunda geração. Esses dão menos sintomas extrapiramidais, porém, eles provocam mais ganho de peso, risco de diabetes, aumento da pressão arterial, ou seja, eles causam mais sintomas metabólicos. Risco maior de síndrome metabólica, tá bom? E um deles dá um close, é a clozapina. Por quê? Porque esse clozapina é para o paciente que já está refratário a outros antipsicóticos. Ele é danadinho, tá bom? Brilha no paciente. Porém, ele aumenta o risco de um efeito adverso grave, que é a granulocitose. Tá bom? Ou seja, risco perigoso, tem que estar monitorando o paciente com hemogramas, tá bom? Devido a esse risco aí. Então, dá o close na clozapina devido ao risco que ela pode causar de agranulocitose. E para terminar, o uso de antipsicóticos pode provocar também uma emergência psiquiátrica, a SNM, a síndrome neuroléptica maligna. Isso mesmo, antipsicóticos também são chamados de neurolépticos e quando eles são usados em excesso, pode provocar essa síndrome aí. E essa síndrome é você ver o paciente na emergência e fala: que merda! Olha só, tá bom? Por quê? Olha aí, pega a palavrinha merda. Tem a letra M de mente alterada, paciente tem confusão mental. Tem E de elevação de temperatura, paciente tem hipertermia, tem febre, tá bom? R de rigidez, tá bom? Hipertonia, tá bom? D de desautonomia, paciente tem diaforese, sudorese profusa, alteração de pressão arterial, taquicardia, taquipneia, tá bom? Olha só. E A de quê? Que antipsicóticos causam. Tem que ter na história o uso de antipsicótico. Nossa, que cafezão esse! Pois é, um grande abraço e até o nosso próximo cafezinho.